Já aconteceu com você, advogado, de pegar, putz, o cliente sentou na sua frente, ele fala com você, você fala com ele, tal e coisa e tal, você vai passar o seu preço e ele foge. Ele fala, vou ver com a minha esposa, aí eu vou ver com o meu papagaio se ele não vai querer ração esses dias. Isso, vou falar uma coisa pra vocês, não é uma aberração, tá? Então, primeiro você entenda, isso acontece. Acontece por mais que você tenha a melhor técnica do mundo, isso pode acontecer. Mas existem muitas formas de você evitar que isso aconteça. E nesse vídeo aqui hoje eu vou ensinar para você algumas coisas que você tem que evitar durante a reunião, outras coisas que você tem que fazer durante a reunião para não perder o seu contrato, para não perder aquele cliente que você tanto quer. Antes vamos fazer uma diferenciação aqui entre contratos, viu gente? Porque existem contratos, vamos supor, de previdenciário, trabalhista, consumidor, que infelizmente os advogados via de regra colocaram que é 30% do êxito. Esses contratos, não precisa você ter uma técnica tão grande. Por quê? Porque é meio que tabelado o valor. Você prospecta a pessoa, ela vai fechar com você 30% do êxito. Por mais que eu não concorde com isso, eu acho que sempre tem que ter o honorário inicial. Mas enfim, quando são esses casos, você, beleza, vai ter um atendimento padrão ali só para fechar aquele contratinho. Mas quando trata-se de ações, exemplo que a gente faz muito aqui no escritório, de família, divórcio, sucessões, ou quando você vai fechar uma empresa para advogar, ou alguma defesa trabalhista, para esse tipo de demanda, para o cliente fechar contrato com a gente, acima de tudo ele tem que confiar. E como você vai fazer para que ele confie em você? Isso tudo vai acontecer durante a sua reunião de atendimento. Reunião ou consulta, você que manda, você que sabe, você que faz. Uma outra coisa que eu vou pegar um adendo aqui. Rafael, cobrar ou não consulta de honorários? Depende do seu nível de advocacia atual. Aqui no escritório nós cobramos consultas porque estamos num patamar um pouco mais elevado em relação a direito de família. Então as pessoas já vêm sabendo que tem um valor de consulta, tem um honorário que é um pouco mais elevado. Porém, contudo, todavia, no meu começo de advocacia, a maioria das vezes eu não cobrava consulta. Eu marcava uma reunião. Por quê? Porque se eu cobrasse uma consulta, mesmo que fosse duzentão, eu ia afastar aquele cliente. Ele até iria fechar comigo, mas o duzentão já afastaria o cliente. Então eu falava, não, vai no escritório, vamos conversar. E eu acabava fechando uma ação de 6, 7 mil reais, mesmo sem cobrar consulta. Se você quer muito cobrar consulta, avisa seu cliente assim, vou cobrar o valor de consulta, só que esse valor ele pode ser abatido no nosso fechamento de contrato. Ou seja, se minha consulta é 300 reais, se eu cobrar de você 7 mil reais, você vai me pagar só 6.700. São várias formas de cobrar ou não consulta, mas neste começo, se você estiver no começo, eu recomendo que você nem cobre, que você vá fazendo várias reuniões com o intuito de fechar o contrato. Atente-se à seguinte coisa, existem clientes que realmente precisam de uma consulta. Se ele precisa de uma consulta, você vai cobrar a consulta. Rafael, como eu sei que ele precisa de uma consulta? Vou fazer um exemplo claro para vocês aqui. A pessoa te procurou e disse o seguinte, olha, o meu marido entrou com pedido de divórcio, eu preciso me habilitar nesse processo. O que tem aqui? Já tem uma ação pronta. Então, obviamente, já tem lá o negócio que vai ter que atuar. Então você não precisa cobrar consulta nesse caso, porque existe uma ação. Agora vem uma mulher para falar com você e fala assim, olha, estou pensando em futuramente me divorciar, mas eu não sei os meus direitos. Eu queria uma consulta com o doutor ou com a doutora para que eu consiga entender de fato meus direitos. Nesse caso, a pessoa não tem uma ação aqui já em andamento ou na próxima semana vai entrar. Então ela não vai fechar um contrato com você agora. Ela quer de fato tirar dúvidas. Nesse caso, gente, sempre tem que cobrar consulta, beleza? Passados esse negócio de cobrar consulta, passado esse negócio de quais ações você vai ter um atendimento um pouco mais personalizado, agora vamos para o atendimento personalizado. Na comunidade, que eu convido você a participar, todo vídeo que eu faço, eu falo, vem para a comunidade, mas na comunidade existe um módulo de atendimento e precificação com material de atendimento e precificação. Aqueles 15 passos que eu coloco, cara, já salva um monte de gente, faz com que você feche contratos e honorários muito bons. Mas aqui no YouTube eu vou ajudar vocês de uma forma mais resumida. Entenda uma coisa, tá? Essas duas capivarinhas aqui, essa aqui é seu cliente, essa aqui é você. Essa capivarinha, quando ela chega no seu escritório aqui, ela não quer estar aqui com você, principalmente de família. Olha aqui, a gente está na sala de reunião. Olha aqui, a gente deixa aqui. A gente deixa aqui um lenço para cliente de família, para o cliente de família. Por quê? Porque o povo chega aqui triste, chora, ele não quer estar aqui. Ele não gostaria de estar passando por essa situação. Então, o cliente chegou aqui com você, ele já não queria estar com você aqui. Então, qual que é a sua função aqui? Deixar esse cliente confortável. Como você vai deixar ele confortável? Deixando o clima leve, o ambiente leve, para que a pessoa se abra com você. Uma coisa que eu vejo alguns advogados, principalmente os mais velhos fazendo, é que eles são muito objetivos. O cliente chega, ele pega e fala assim, qual o problema? Ah, é divórcio. Tá, beleza. Que vocês tinham que bens? Ah, tá, beleza. Vai dividir como? Beleza. Então é o seguinte, para você vai ser 10 mil reais. Cara, existe advogado que é assim. Isso hoje
os advogados, como cada vez tem mais advogados, isso hoje afasta o cliente. Nós precisamos ter um diferencial. E eu falo advogados mais velhos porque, e não culpo eles por isso, porque por muito tempo eles ficaram com poucos advogados sendo concorrentes. Hoje nós somos 1.300.000. Então era meio que certo, assim, vou fechar tal ação. Hoje a gente precisa fazer um atendimento de fato para a pessoa. Então, o que eu costumo fazer quando esse cliente chega aqui desconfortável? Eu quebro o gelo com ele. Quebra o gelo de alguma forma. Exemplos de quebra-gelo que eu já fiz. Eu sempre dou uma fuçada no Instagram do cliente, da cliente, antes de atender, e eu vi lá que o cara é corintiano, que o cara vai em show de rock. Então, eu falo, eu vi seu Instagram, vi que você foi no show do Black Sabbath. Teve lá o show em 2000 e pouco que eu fui. Eu falei, cara, eu fui nesse show também. Isso já quebra um pouco o gelo. Outra forma de quebrar o gelo é você, eu juro, isso aqui é coisa besta, mas é você falar do clima. Ontem em Campo Grande caiu um temporal. Era só falar assim, cara, você viu esse temporal? Meu Deus do céu, acabou a luz aqui. Isso você já quebrou o gelo. O que é quebrar o gelo? Você trazer um assunto diferente do que a pessoa veio, só para ela ficar um pouco mais de boa com você. Depois do quebrar o gelo, você quer um curso bom de quebra-gelo? Começa a andar de Uber. Todo Uber sabe quebrar o gelo como ninguém. Porque os Uber conversam com todo mundo. Então, essa é a maior lição de quebra-gelo. O Uber, ele puxa assunto de tudo quanto é jeito. Então, é ideal que você puxe um assunto aleatório no começo para deixar a pessoa mais confortável. Depois, o seu objetivo qual é? Fazer com que essa pessoa fale. Fale dos problemas. Fale dos problemas. Fale dos problemas. E aí, os advogados erram numa coisa também. Quando o cliente começa a falar, e aí ele rodeia, sabe? Ao invés de ser um pouco objetivo, fala assim, eu tenho 2 filhos que se chamam Josué e Miguel. O cliente vai e fala assim, lá em 1990, quando eu conheci o pai, a gente estava no carnaval, ali no Rádio Clube, que é um clube aqui de Campo Grande, então a pessoa rodeia, ela conta a história. E ideal é que você separe uma boa hora do seu dia para realmente ouvir esse cliente. Então ele conta a história, aí ele vai, rodeia, vai aqui, vai ali, até falar o que ele precisa. É fundamental que você não interrompa o cliente. E eu sei que tem muito advogado que é contra mim nisso. Mas vou deixar o cara, não tem tempo. Gente, eu sei, mas comprovadamente isso que eu faço, isso que a Vitória faz, deixar o cliente falar, faz com que o nosso êxito em fechamento de contrato, quando a pessoa senta na nossa frente, seja extremamente alto. E eu vou explicar o porquê. A hora que a pessoa te conta intimidades, histórias, conta várias coisas pra você, falou a vida inteira, aí falou do problema, aí chorou na sua frente, mostrou as fragilidades. O que significa isso quando a pessoa chora na sua frente, quando a pessoa realmente se abre? Significa que ela confiou em você, que ela já gostou de você. Se ela te contou tudo, se ela confiou em você, é batata que você vai fechar esse contrato. Você só vai errar, você só não vai fechar se você errar na precificação. E como ocorre a precificação? Você tem que ter o seu valor base. Esse valor aqui é o mínimo que eu faço, ok. O resto vai vir de acordo com o BO e de acordo com a capacidade financeira do seu cliente. Como você vai saber a capacidade financeira do seu cliente? Durante esse rodeio que ele fala pra você, meu filho estuda em tal escola. Aí você já sabe, tal escola custa 3 mil reais. Ela fala assim, cara, aí nós temos aqui um carro, uma Dodge Ram e uma Hilux. Aí você fala, é um dinheirinho bom. Você vai conseguir entender pela história qual a condição financeira do cliente. Isso vai ajudar a não errar na precificação. O que é não errar na precificação? O cliente que é alto padrão, que está acostumado... essa aula que eu estou dando aqui é aula de comunidade, velho. Pô, de graça aqui. O cliente de alto padrão... Você pode deixar isso que eu falei, não. O cliente de alto padrão que é acostumado a pagar um valor mais caro nas coisas, ele estranha se você cobra um valor muito abaixo do que ele é acostumado. Eu, Rafael, não contrato gente muito barata. Ponto. Não contrato gente muito barata. Estou acostumado a pagar serviço de qualidade. Se uma pessoa me cobra 100 reais de um serviço que eu sei que a maioria dos bons profissionais cobram 400, eu vou desconfiar. E a mesma coisa acontece com o seu cliente. Se ele já é acostumado a pagar um valor mais alto em vários serviços e você chega e cobra um valor muito abaixo, alguma coisa tem. Esse advogado aí, ele tá precisando de dinheiro demais, ele sei lá, existe a desconfiança. E o contrário também existe. O cliente pode ter te amado muito o que você fez, o que você falou, mas ele de fato não consegue pagar um valor alto. E você chega e fala pra ele assim, você viu a realidade dele durante a conversa. Ele falou lá que, meus filhos estudam em escola pública, eu tenho só um carrinho popular. Aí você vai pegar esse cara, você vai cobrar 20 mil reais. Ele vai falar o seguinte, doutor, eu gostei muito de você, mas de fato eu não tenho como pagar, nem parcelado isso. Isso já aconteceu, gente. Tô falando isso porque eu já errei também isso. A pessoa na maior educação fala, eu não tenho como pagar. É simples. Alguns clientes que eu avalio que tem uma certa condição, eu cobro lá 15, eu dou o valor, eu dou o preço. Aí eu pego e espero que ele fale, como eu posso te pagar? Agora nós vamos para um outro ponto da nossa aula. Passou o valor para o cliente. De duas uma. Ou ele vai pagar à vista, ou ele vai pedir algum desconto de forma educada. O que é forma educada e o que é forma babaca?
Se chega o cliente e fala assim, ah não, o fulano fez mais barato, ó, você faz assim pra ele e manda embora. Se o cliente chega assim, ah não, você cobrou 7, aí o cliente fala assim, não, faz por 3, você faz assim pra ele. Agora se você cobrou 7 mil reais e o cliente fala assim, doutor, se eu te pagar à vista, pode ser 6? Isso pra mim não é falta de educação, é uma negociação normal. Ou o cara fala assim, o cara ou a mulher, doutor, concordo com esse valor, mas eu posso parcelar em tantas vezes? Então isso é uma negociação sadia, saudável, então você pode estar aberto às negociações. Quando você passa o seu preço, o cliente ele vai ter aquela reação. Putz, aí ele vai pensar um pouco. Consigo pagar à vista? Preciso de desconto? Consigo pagar parcelado? Como vai ser? Se ele realmente gostou de você, você acertou tudo, cabe no bolso dele, ele vai falar. Ou à vista, ou eu faz em 10 vezes pra mim, então... Beleza. Outro pulo do gato pra vocês aqui, gente. Aqui no escritório eu não exijo que os clientes paguem no cartão de crédito. Por quê? Porque nós trabalhamos com ações de um valor um pouco mais elevado. A média de contrato de divórcio é inicial 20 mil reais. E eu sei que tem pessoas que não têm esse valor de limite. Não conseguem disponibilizar 20 mil reais para advogado. Ela consegue pagar o valor mensal, mas ela precisa do limite para alguma emergência, para alguma coisa. Então, como regra, desde que eu comecei a advogar com a Vitória, eu falo, olha, eu parcelo para você no contrato. O parcelamento no contrato, ele é o seguinte, tá tudo lá certinho e o contrato é um título executivo. A pessoa vai, no dia estipulado do mês, manda o valor. Não mandou? Manda uma cobrança. Não mandou? Manda uma cobrança. Ficou um mês devendo? Aí eu faço a execução do contrato. É simples. E eu vou dizer para vocês, acho que nesse tempo todo nosso, nós fizemos umas 2 execuções e as 2 deram acordo. A hora que a pessoa foi intimada, falou, opa, vou pagar. Então, e por que eu faço isso? Porque tem gente que perde cliente porque exige cartão de crédito. Quando você exige cartão de crédito, você pode afastar. A pessoa, às vezes, ela fala assim, cara, o cara cobrou 6 aqui. É até mais barato do que o outra consulta que eu fiz, que foi 8. Mas ele quer que eu pague no cartão de crédito. Eu não posso disponibilizar esse limite. Mas o outro me parcelou no contrato. Então eu consigo pagar R$1.000 por mês, dando dinheiro. Então ela vai e faz até com mais caro. Esse bizu é muito importante para vocês. Fora isso, gente, tem os 15 passos que eu gostaria que vocês tivessem acesso. E para você ter acesso a esses 15 passos, é muito simples, é muito fácil, é muito gostoso. Eu vou deixar aqui no link do vídeo o formulário da comunidade. A comunidade só entra através de formulário. Você vai pegar, vai preencher o seu formulário, vai escrever lá o porquê você quer entrar na comunidade, como a comunidade vai te ajudar. Eu lerei e vou te chamar no seu WhatsApp. Falar assim, tá aprovado para a comunidade, pode vir. Ou, não é só hora, eu te chamo no WhatsApp. E... fora atendimento, você sabe que lá você vai encontrar tudo sobre precificação, gestão de escritório, é a comunidade mais completa que tem no mundo jurídico. E nós somos mais de 7 mil capivaras juntos. Esse aqui é a capivarinha, é porque nós somos mais de 7 mil capivaras na comunidade desde 2021. E eu quero você comigo nessa jornada, eu quero que você continue comigo. Se você não tem condição financeira agora, continue comigo aqui no YouTube. Para isso, você se inscreve agora nessa caceta e curte esse vídeo e comenta o que você achou. Um beijo.